Amém. Uma ótima noite para todos. Irmãos, Deus fala, não fala? Hoje Deus falou tremendamente com todos nós aqui, através do que foi ministrado pelos irmãos. E eu tenho para os irmãos hoje, a gente prega muito sobre o juízo, né? Prega muito sobre os acontecimentos do fim, só que o nosso tema hoje é um pouco diferente. E a gente vai concluir acerca do que foi falado aqui também. O tema nosso de hoje é assim, ó, Jesus Cristo, o único Mashiach Messias, o único Adonai, o único Senhor. Então Jesus Cristo é o nosso único Messias e o nosso único Senhor. A gente vai trazer um estudo aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, para a gente entender o que Deus nos fala para poder a gente caminhar nessa terra de acordo com a palavra. Amém? Aqui a gente vai abrir Eclesiastes 7, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, se a senhora quiser ficar sentada na mesa, viu? Amém. Aqui a gente vai ler os 60 até o ano 70, ali muita coisa aconteceu. Teve os juízos ali naquelas épocas, né? E aí o que acontece? Deus, através de Salomão, revela essa sabedoria para nós e que nós devemos pôr em prática no dia de hoje, amém? Olha só, mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes. E o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Por que ele traz essa mensagem aqui, irmãos? Porque o bom nome de um ser humano vale mais do que carro, do que moto, do que mansão, mais do que qualquer posição social. A pessoa que ela vive integralmente diante dos homens da sociedade hoje, corrupta, corrompida pelo pecado e pela ganância, se ele tiver um bom nome, vale mais do que qualquer outra coisa aí. E mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Por quê? Porque aquele que está nascendo, ele vai experimentar muita coisa nessa terra, às vezes coisas boas ou coisas ruins. Mas o que está descendo a sepultura, se ele está descendo em Cristo Jesus, ele está alegre. Porque imagina quando Paulo, ali, muitos falam que ele foi decapitado, na Bíblia não está escrito. Imagina quando Paulo, descendo ali a sepultura com a cabeça, derrubou para um lado e o corpo para o outro, na decapitação dele ali. Imagina só ele indo de encontro, a alma dele é Jesus Cristo. E ele encontrando com todos aqueles ali que ele perseguiu em Cristo, e próprio Estevão, e abraçando com essas pessoas e tendo comunhão. E ele que nunca teve essa comunhão com Jesus Cristo, igual Pedro, Tiago, ele consegue ter uma comunhão com Jesus ali naquele momento que Jesus vem ao encontro dele. Então, irmãos, aqueles que estão morrendo em Cristo são bem-aventurados. E aqueles que estão padecendo no pecado, de qualquer outra situação em obras da carne, não são bem-aventurados, porque quem vai buscar a alma dele não é Jesus. Amém? Aqui, ó, mais vale ir a uma casa em uma casa em luto do que ir a uma casa em festa. Porquanto, este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Olha só, irmãos, está se vendo na rede social um monte de gente postando foto de luto, foto de caixão, foto de sepultura. Só que isso aí não compra ninguém que está vivendo em Cristo, sabe por quê? Porque a pessoa, ela posta aquilo ali, às vezes quer comover alguém. Mas a palavra de Deus comove mais. Então é melhor ser uma casa que prega a palavra de Deus do que uma casa que prega culto festivo, que prega culto, que promove a alegria das pessoas. Mas, se naquele dia ali, do promover daquele culto ali, que não é para Deus, é para o homem, se agradar a si próprio, Jesus voltar, todo mundo está enrolado. E se naquela casa ali o teto desabar e tudo cair ao chão? Imagina, quem está ali glorificando a Deus, quem está com o coração reto diante de Deus? Então, irmão, uma foto de luto não comove ninguém, não. Mas se você falar a verdade para a pessoa dentro da palavra, dentro da Escritura, eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa. Amém? Aqui, ó. Mais vale um momento de tristeza do que os dias de riso. Porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Irmãos, a pessoa ela vai vivendo um dia dela de angústia aqui na terra e ela vai entendendo, se ela tiver fé em Jesus, porque muitos já apostaram toda a fé. Se ela continuar mantendo a fé em Jesus, a esperança, ó, esses três não podem morrer nunca. A fé, a esperança e o amor. Não pode. Se a pessoa perseverar nesses três,
O que vai acontecer, irmãos? Ela vai passar luta, ela vai passar fome, ela vai ter uma esperança que Deus vai mudar o cativeiro dela, que Deus vai mudar o cativeiro dela, que Deus vai mudar a vida dela, que Deus um dia vai olhar para a situação dela, igual a viúva. A viúva ia lá no juiz iníquo e o juiz prestava atenção na causa dela, mas não atendia, mas ela insistiu. E a insistência dela fez aquele homem olhar para a situação dela. Imagina quanto tempo você está orando por uma causa, e ela não acontece, insiste mais um pouquinho, que Deus vai ouvir. Amém? Aqui, ó. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso, está vendo? Essas pessoas insensatas ficam de perder bocha, eles escarnecem. Deus abomina a roda do escarnecedor, onde reúne pessoas para zombar de outro, para zombar do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão, para zombar daquele que é mais fraco diante da sociedade. Deus abomina essas coisas. E aí o que acontece, irmãos? Tem gente reunida dentro das congregações para fazer esse tipo de coisa. E o culto não é para Deus. O culto é para o homem. Promove ganância, promove contenda, rixa, promove inveja, promove tudo, mas não promove a glória de Deus. Amém? Aqui, ó, o 5. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que a exabulação de um tolo. Mais vale a gente estar aqui ouvindo essa repreensão, porque serve para mim também que eu estou lendo. Tem que seguir primeiro para mim do que para vocês depois. Aí o que acontece? Mais vale a repreensão do nosso Deus para nós, que Ele é sábio, ele é completo em sabedoria, do que ouvir a repreensão do homem tolo, insensato, que está pregando heresia em cima de heresia, que está blasfemando o tempo todo contra a vontade de Deus e sobre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que estão negando Jesus, com as suas atitudes perversas, com os seus falatórios insensatos, com as brincadeiras no culto, que não é lugar disso. Amém? Aqui, ó. O 6. Pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade, e não faz sentido nenhum, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui. Imagina aquela panela estourando pipoca. Ela vai estourar pipoca, vai dar pipoca, você vai comer, ela vai acabar, é vaidade. Você fica com a ganância para comer pipoca, é vaidade aqui no final, porque você acabou com ela, não tem mais. Acabou o milho, acabou a pipoca, é um ditado, né? Então, é a mesma coisa, é o riso dessas pessoas. Eles não duram muito tempo. Eles estão rindo, estão ali blasfemando, estão ali zombando da sua fé, escarnecendo do poder de Deus que você crê, escarnecendo daquilo ali que você está fazendo para Deus, só que vai durar pouco tempo. Que na hora que a ira de Deus se acender contra ele, ele está enrolado. Amém? Aqui, ó. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e o suborno pode apodrecer o coração. Olha só que maravilha aqui. Isso aqui é forte, porque olha só para você ver, a pessoa sábia, se ela for encurralada, e aquela opressão sobre ela, ela enlouquece. Amém? Agora, se alguém que é sábio for subornado, aquilo ali faz mal para o coração dele. Ele não aceita suborno, ele não aceita propina, ele não aceita nada de errado, ele não vive conforme esse mundo. Isso aí corrompe as pessoas boas se ela ficar diante dessas pessoas, porque a Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que afastar dessas pessoas tolas, insensatas, dessas pessoas que não querem viver na palavra de Deus. Aí vamos lá para os irmãos, quando quiser lá em casa, em 1 Coríntios 5, o capítulo todo, ou então 1 Coríntios 10, você vai ver ali Paulo falando ali tanto da ceia de Deus quanto da ceia dos demônios, e fala também para a gente afastar daquelas pessoas que vivem nas obras da carne dentro da congregação. Amém? Aqui, ó. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. É melhor você esperar as coisas chegar até você e aí você ter a conclusão daquilo, do que você ficar na arrogância em julgar no seu coração que já aconteceu. É melhor você esperar Deus falar e provar para você que é aquilo ali, do que você ficar ali futeando, conversa e querer achar uma conclusão que está dentro do seu coração, mas não está na vontade de Deus. É melhor você esperar Deus te mostrar claramente para você ver. Fala assim, não, então agora é desse jeito. Porque senão você vai quebrar a cara. Tem muita gente que é precipitado no falar e ele tira a conclusão precipitada. E ele espalha muita coisa. E é semelhante ao que o nosso pastor falou lá um dia. Que o diabo soltou um burro.
no lote de outra pessoa. E essa pessoa que recebeu o burro ali, foi lá e matou o dono do burro. E depois o filho do dono do burro matou aquele cara. E depois a família foi lá e matou o outro, e virou uma chacina, virou um escândalo. E aí depois o camarada chega pro diabo e fala: "Quem, diabo, por que você fez esse inferno todo? A culpa é sua." Ele foi e falou assim: "Não, eu só soltei o burro." Imagina. Então aqui, irmãos, a língua é o chicote do corpo. E a língua pode, se uma palavra só pode incendiar uma floresta. Então a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Amém? Vamos lá. É bom perguntar é bom, mas afirmar é difícil. Amém? Olha só. Aqui, ó. O 9. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Está vendo? Ser humano insensato, ele não tem nada de Deus, ele está vivendo na carne. E ele provoca a obra da carne, que é a ira. Por que ele é insensato? Porque ele não acompanha a repreensão. Ele não aceita, ele é tolo. Ele não aceita a advertência. Ele não aceita Deus falar com ele. Ele quer o que entende ele no coração. E a palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso e fala: quem o conhecerá? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que sobram no nosso coração. Porque a boca diz o que tem abundância no coração. E tem ser humano que você vai sentar com ele vai falar só de coisa ruim. Tem ser humano que você vai sentar com ele vai falar só de coisa do mundo. Tem ser humano que você vai conversar com ele, para você saber quem é cristão de verdade. 30 segundos, 30 minutos de conversa, você entende se ele é ou não. Porque você vai ver o que ele vai falar, o que ele vai produzir. Se ele estiver falando da vida dos outros, se ele estiver falando de problema familiar demais, estiver só queixando e contando só luta, e se estiver contando coisa de política, de futebol, não tem nada de Deus. Se ele estiver lembrando de coisa do passado que já aconteceu, ele não está buscando Deus. Porque Paulo falou assim, olhando para as coisas, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, que é Jesus Cristo. E ele segue avante. E ele fala no final que ele combateu o bom combate, que ele seguiu a carreira e que ele guardou a fé. Ele não perdeu a expectativa da volta de Jesus. Amém? Vamos lá. O 10. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança. E é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Olha só você ver que bênção. 26 anos. Os irmãos que eu não sei. A senhora eu não sei, mas eu estou com 37. Esse tipo de vida que Deus deixou a gente viver na terra, a gente aprendeu tanta coisa. A gente passou tanta luta. A gente passou alegria. E aí você vai lembrar e falar assim, não, naquela época era boa. E o tempo de hoje é ruim. Falei, irmão. Se aquele tempo foi bom e a de hoje está ruim, tem alguma coisa errada. Porque o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, ele não mudou. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom o tempo todo. Nós é que somos maus. A palavra de Deus fala que ele fez o sol e a lua e viu que era bom, os luminares. A palavra de Deus fala que ele é bom o tempo todo. A sua misericórdia dura para sempre. A palavra dele fala que a terra se tornou maldita por nossa causa. Então, irmão, se tem alguma coisa de errado, é a gente que causa. Se tem algum problema, é a gente que causa, com arrogância, ira, com contenda, com confusão. Em vez de a gente examinar as coisas e julgar segundo a reta justiça de Deus, nós julgamos na carne. A gente fala, não é desse jeito mesmo e pronto. Tira a conclusão precipitada. Não é assim, irmãos. Tem que ir com calma, tem que buscar, tem que orar. Se você não tem conhecimento, vai para o joelho. Conversa com Deus que ele vai esclarecer, eu tenho certeza. Se Deus não resolve, ninguém mais resolve. Amém? Irmãos, olha só aqui, ó. O 11 aqui, ó. Fala assim, ó. A sabedoria é algo tão bom quanto a valiosa herança. E é uma bênção para todos quanto vivem debaixo do sol. Você entende como é que é? Isso é bom, você adquirir conhecimento. É bom, mas o conhecimento vem de Deus. Tem gente enchendo o coração dele de coisa do mundo. Enchendo o coração dele desses pregadores aí, desses profetas do caos, profetas do Pix. Enchendo o coração dessas coisas. Dessa prosperidade falsa que não existe, que um dia você prospera, outro dia você está todo avacalhado. Entende? É encher o coração de coisa do mundo. O cara vai ali numa lotérica, vai ali, faz um jogo ali, e às vezes compra um bilhetinho, crendo que aquilo ali vai dar certo e fica viciando aqui.
e vai vivendo com esperança nisso a vida inteira, e nunca dá certo, e aquele dinheiro está indo embora. Está indo embora. E era um dinheiro que você podia comprar o pão. O nosso Senhor Jesus Cristo falou em Isaías 55, não gastar o vosso dinheiro com aquilo que não é pão. E o pão, o que é o pão? É só o alimento? Não, é as coisas boas. Então a gente tem que juntar o nosso dinheiro com as coisas boas. Porque vai chegar um momento que a gente não vai comprar e nem vender mais, se a gente é cristão de verdade. Porque isso vai ser tirado de nós. Só que tem um hino maravilhoso da harpa cristã que fala que no céu não é que é pecado. E que lá, o gozo que você vai ter, ao ouvir seu Senhor, rodeado de grande esplendor. E lá fala muito mais o seguinte, que ele fala assim, que lá não é comprar, não é necessário. Então imagine, irmãos, que você chega na graça de Deus aqui na terra, contempla os céus de Deus, e você não vai ter que comprar nem vender, sua roupa não vai envelhecer lá. Vai ser uma bênção, uma dádiva de Deus, e Deus está te dando isso aqui hoje, está te apresentando hoje para mudar de vida e seguir esse caminho maravilhoso, que é o caminho que Paulo apresentou para todos. Um novo caminho ele mostrou para a gente lá em 1 Coríntios 13, que ele fala que um novo caminho ele mostra para a gente, é o caminho do amor. Ama primeiro a Deus, depois ama o teu próximo, que aí você vai saber como é que você ama você. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. O 12. Pois o abrigo da sabedoria é como das muitas riquezas. Todavia a vantagem do saber é esta. A sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Olha só que bênção. A sabedoria tem o poder de preservar nossas vidas, porque se você não sabe de tal situação, você cai no buraco. Você está vendo ali, um camarada chega para você e fala assim, ali na frente tem um buraco. Você toma cuidado na hora que você for passar por ele. Te avisou, é o nosso Jesus nos avisando a palavra. E a gente não vai cair se a gente vigiar. Então você já sabe que ali tem um buraco. E Jesus nos afirma que as coisas que a gente faz na carne, os pecados que a gente comete, levam para o inferno. E ele fala para a gente andar numa vida reta diante dele. Então, irmãos, quando você muda a sua postura diante dos homens e de Jesus Cristo, então você vai adquirir sabedoria. E aí você vai ser águia no meio dessa multidão. Porque você vai enxergar além e não vai cair. E Deus vai te avisar antes de acontecer. Agora, se você não quer ser esse, você vai andar semelhante ao porco e a galinha, olhando para o chão o tempo inteiro. E aí você cai no buraco, você não vai ver nada na sua frente. Amém? Vamos lá, ó. Observa toda a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele curvou? Irmão, olha só você vê que bênção. Tem gente que está querendo mudar a vida das pessoas, pregando, louvando e fazendo de tudo quanto é coisa do jeito que ele quer. Só que, irmãos, tem pessoas que ela só vai mudar se Deus agir na vida dela. Então está errado a forma de você agir. O que você vai fazer? Vai para o joelho orar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está mostrando para você que foi ele que curvou aquilo ali. E que é ele que vai trabalhar, porque a glória é dele, não é nossa. Então ele não divide a glória dele com ninguém. Então é a gente que tem que esperar o tempo de Deus. E deixar Deus agir, porque ele fez na sua vida, fez na sua e na minha. E na de todos que estão aqui. Ele, no tempo dele, ele nos tirou do mundo, nos trouxe para cá, para a gente estar aqui agora em comunhão. Amém? Então ele vai fazer com todos, porque é o próprio Deus que opera tudo em todos. Não somos nós. Então não adianta eu encher meu coração de soberba e orgulho e querer fazer do meu jeito. Eu tenho que esperar Deus agir. Amém? Aqui, ó. Olha só para vocês verem aqui o 14. Em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita os bens. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha poder de desvendar o seu futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então a gente tem que agradecer a Deus pelo que nós vivemos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então a gente não deve querer passar o carro na frente dos bois. Às vezes o seu pai fala para você assim, não entra naquela enrascada, não, porque eu já vivi isso aí. Não vai não. Às vezes tua mãe fala, não vai por esse caminho não, porque esse caminho vai dar errado. Não vai não, porque sabe o que está falando. Amém? Aqui, ó, vamos agora para o livro de Mateus, ó, de Marcos aqui, dá uma lembrada do Senhor Jesus, porque senão a gente garra aqui. Aí se os irmãos quiserem continuar aqui, ó, Eclesiastes 7, viu? Aí nós vamos para o livro de Marcos aqui, ó. E nós vamos ler o capítulo 1. Aqui, ó.
começar lendo aqui, irmãos, aqui está escrito assim, ó, João Batista revela o caminho, ou João Batista prepara o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor, tornai retas as tuas veredas. E foi assim que chegou João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelo de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha só vocês, irmão. Aqui, João Batista estava preparando o caminho para o Messias. Então, irmãos, naquele batismo ali não tinha só descer nas águas, tinha confessado os pecados. Quantas pessoas desceram num tanto de batismo e não falou para Deus ali naquele momento, ele, Senhor Deus, eu tenho pecado contra ti, contra os céus pequei, eu pequei contra o meu semelhante? Não, só desceu e pronto. E hoje vive uma vida desregrada, não tem comportamento diante de Deus, diante da sociedade, e está ali querendo mostrar para todo mundo que é cristão. Só que não tem credibilidade nenhuma nessa geração, porque aqueles que estão no mundo falam, quem que eu servo? E está semelhante aos que disseram. Que o diabo pulou neles ali através do homem e arrancou a roupa deles e bateu neles ali. Irmãos, a gente tem que nos preparar diante de Deus. Então, por isso que João Batista fala no Evangelho de Mateus que o batismo nas águas de nada significa se não produzir os frutos. Então a gente tem que produzir fruto. Foi mencionado ali a figueira, ela secou porque ela não produzia. Amém? Vamos lá continuar aqui. Ó. A mensagem do batismo. E esta era a pregação de João. Depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus, vindo de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente após deixar as águas, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo para ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és meu filho amado, em ti tenho me agradado. Aqui, irmãos, imagina só que bênção se você ouvisse isso de Jesus ali, ouvisse do próprio Deus, que você é o filho amado e que ele compraz em você, que ele tem prazer na vida que você está vivendo aqui na terra. Imagina que bênção maravilhosa é essa. Você ouvir do próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que Deus se alegra das suas atitudes, das suas obras. Irmãos, falar que o Espírito não fala, fala. Tem aqueles momentos ali que você está ali quietinho, o Espírito está falando ali, você escuta uma voz ali suave, ali é Deus falando. Às vezes ele não fala suave, às vezes ele fala te repreendendo, te corrigindo. Mas aquele que ama a repreensão, agora nós lemos aqui, é bom. Amém? Porque, ó, Jesus é tentado. Logo em seguida, o Espírito dirigiu para o deserto. O Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos serviram. Olha só, você vê que maravilhoso. Jesus foi tentado por Satanás, 100% homem, 100% Deus. Viveu entre as feras. Não aconteceu nada e os anjos veio serviu ele. A gente está andando entre feras, entre animais, porque tem muita gente que não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, porque ele não quer portar igual filho, ele quer portar igual um bicho, igual um animal. E Jesus andou no meio disso aí tudo. E a gente anda, a gente está na selva, porque tem ser humano que tem prazer em tirar a vida, tem ser humano que tem prazer em adulterar, tem ser humano que tem prazer em fazer tudo quanto é imundícia. Isso é um animal, irmão, sabe por quê? Porque Jesus mostra que quando a pessoa não tem o comportamento digno de arrependimento produzido pelo Espírito Santo de Deus, ele é uma criatura. Ele não é aprovado por Deus, ele não chegou ao ponto de se tornar um filho. Por quê, irmãos? Porque todos nós somos criaturas até chegarmos a Jesus.
nos confessar diante dele, nos dobrar e nos humilhar e seguir o caminho da justiça. Amém? Aqui, ó. Jesus convoca seus discípulos. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para Galiléia, pregando a todos boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Aprendei-vos e crede no Evangelho. Olha só, Senhor, está chegando o reino de Deus agora. A gente tem que aprender e crer nesse Evangelho que foi pregado. E o nosso Senhor Jesus advertiu todos nós, no livro de Mateus, que ele advertiu o seguinte, que enquanto aquele Evangelho esse, do reino, não for pregado aos quatro cantos da terra, não vai vir, irmãos. Então tem que ser pregado o Evangelho do reino. Não é esse Evangelho que está sendo pregado aí fora, não. Os acontecimentos estão acontecendo. As trombetas podem estar tocando, o selo pode estar sendo desatado, mas o Evangelho ainda não foi pregado. Tem gente que afirma que foi, mas se foi mesmo, cadê a diferença nessa terra? Cadê o produzir? Porque se o Evangelho do reino fosse pregado, seria semelhante ao que o irmão falou ali. Que você tendo fé, você ia falar para o monte e ia transportar. Você tendo fé, você ia fazer igual Jesus fez com a figueira. Entende, irmãos? E ninguém produz isso. As pessoas estão produzindo o quê? Riqueza, enchendo seu celeiro. E semelhante àquele homem tolo lá, que ele preparou o celeiro, encheu ele, deitou na rede e falou: folga, alma. E Jesus aparece para ele e fala: louco, o que tens preparado? Para quem será? O pessoal está folgando com casar, em dar esse casamento, está folgando em construir, em operar, em ter riqueza, mas não está preocupando com a voz de Jesus. E ele alerta a gente o tempo todo. Não está preocupando em manter um caráter reto diante de Deus. Não está preocupando com o que vai acontecer. Irmãos, não é pecado você desejar casar, pessoa que é solteira. Não é pecado a pessoa desejar ter uma casa, adquirir riqueza, porque o próprio livro afirma para a gente que a gente pode sim ter essas coisas. O pecado está em você apostatar da fé que ele pregou para a gente que ele vai voltar. O pecado está em você não crer e continuar desejando as coisas do mundo e não viver o Evangelho. Não viver a vontade de Deus. Aqui, ó. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André. Lançou-os suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Olha só, irmãos, que maravilha. A gente vai parar por aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas olha só para vocês verem que bênção de Deus. Imagina, Jesus te chamou para ser pescador de homens, de pessoas. E você está perdendo tempo em pescar qualquer outra coisa que não é homens, não é pessoas. Você está perdendo tempo em qualquer outra coisa, folgando com as coisas desse mundo. E para a gente ser pescador de almas, pescador de pessoas, como Jesus chamou esses dois aqui, e os quantos mais outros, a gente tem que primeiro nos separar. E fazer uma coisa que a amada pastora aqui faz aqui na congregação, orar. Porque Jesus foi o que mais orou segundo a Bíblia. E se a gente entender, quando a gente dobra o nosso joelho para clamar por uma alma, vale mais do que ir lá e vomitar palavras que pode tirar aquela pessoa do caminho. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Estou aqui gostando da palavra. Estou aqui, né, alimentando. E, glória a Deus, é isso que nós temos que fazer, né? Buscar, né, enquanto se pode achar, né, invocar enquanto